Bora começar então, né, pessoal? Conforme o pessoal for entrando, eu consigo ir admitindo todo mundo por aqui. Então, vamos lá. Quem alguém é bom, né? Quem aqui estava nas últimas lives? O que vocês estão achando? Estão colocando aqui para mim nos comentários que eu consigo ver depois. Ai, gente, vamos lá então, né? Bora começar mais uma live. Hoje eu quero conversar com vocês sobre crianças desafiadoras, né? A gente tem aí até um diagnóstico no nosso DSM, né? Como crianças opositoras, desafiadoras, que é conhecido aí como TOD. E eu quero trazer um pouquinho desse assunto para vocês, até para desmistificar algumas crenças, algumas coisas que a gente carrega ou subentende, né? Tudo mais. Então, é, quem quiser ligar a câmera, fiquem à vontade, viu, gente? Deixa eu só confirmar os microfones aqui, eu vou silenciar de todo mundo. Quem quiser ligar a câmera, eu gosto muito de ver vocês, tá? Então, se não quiser, fica à vontade. Deixa eu pôr o iPad aqui, só para garantir que eu não vou esquecer nada. Então, gente, assim, o que que caracteriza muitas vezes a criança aí desafiadora, né? É aquela criança não necessariamente opositora, mas geralmente está atrelado junto, por isso que o TOD é transtorno opositor desafiador. Mas tem crianças que ela é mais desafiadora e tem crianças que de fato é mais opositora, né? Ela se opõe ali às figuras de autoridade o tempo todo. Então, se eu falo, acende a luz, por favor, ela vai lá e deixa apagada. Então, ela não necessariamente ela quer desafiar, ela precisa de fato se opor. Mas uma coisa não precisa vir junto com a outra, mas em muitas vezes vem, tá? A criança ela enfrenta o tempo todo, a criança ela não ouve, ou ela responde, né? Então, qualquer coisa, aquela criança ela já está ali respondendo, retrucando, muitas vezes sem nem ouvir. Ela bate, ela grita, ela tira a mãe ou outra pessoa do limite, né? E isso, gente, são comportamentos naturais da infância. Uma criança fingir que não ouve, fingir ali, né? Porque, vai tomar banho. Eu não tô afim de tomar banho, é mais fácil ignorar um comando. Quem dera nós pudéssemos fazer isso, né, gente? Mas isso é um comportamento da infância. O que a gente atribui é quando aquilo vai realmente assim escalonando, né? É quando vai trazendo prejuízo, é quando vai trazendo um desgaste emocional para a família muito grande, ou de fato a criança tem prejuízos sociais, prejuízos na escola, enfim, né? Uma criança desafiadora, ela não cansa só o corpo, né? Aquela coisa do falar e cansar. Ela cansa emocionalmente também, né? Ela faz muitas vezes a gente duvidar da gente mesmo, de falar: meu Deus, não é possível. E quantas mães que não falam para mim, Natália, aonde foi que eu errei? Então é uma coisa assim que a gente começa a se perguntar muito, né? Enfim. E aí, uma coisa importante, gente, que a gente precisa entender: crianças desafiadoras, elas não nascem prontas. Essa é a primeira tecla que eu quero bater aqui para vocês. Por quê? Existe um senso comum, existe uma coisa assim muito enraizada que a gente atribui à personalidade, a temperamento, e isso é diferente de uma criança opositora. A criança ela pode ter um temperamento mais forte, ela pode ser uma criança que se irrita mais fácil, ela pode ser uma criança mais brava, que emburra mais. É claro que existem diferenças de personalidade e de temperamento, mas o que eu escuto muitas vezes ai, mas é que ele é assim, mas sempre foi assim. Natália, mas sempre foi mesmo. Sim, as crianças elas nascem com uma personalidade muitas vezes mais forte, onde ela é mais conflituosa, ou ali a criança com 1, 2 anos ela já é mais geniosa, só que a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade ou a nossa como a gente tem que conduzir isso. Porque quando a gente apenas coloca na justificativa da personalidade do temperamento, subentende-se que a criança é daquele jeito, então nada tem que ser feito. Então, não estou dizendo que isso não influencie, que isso não altere de uma criança para outra.
Quem aqui convive com mais de uma criança? Eu tenho dois filhos, são completamente diferentes um do outro, personalidades diferentes. Mas a questão da criança desafiadora, ela não tem ligação direta, ela não é determinada pela personalidade, pelo temperamento, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Mas é uma crença que a gente já precisa começar a quebrar, por mais que a cabecinha de vocês esteja falando, não, não, mas não é possível, não, aí já, não, porque você não conhece meu filho. Eu vou explicar para vocês, mas eu preciso que a gente comece a questionar essa verdade absoluta. Eu preciso que a gente comece a olhar isso como uma não. é, Como é que fala quando a gente tem muita certeza de algo? Uma não. Nossa, me fugiu a palavra, mas enfim, que isso não é uma convicção, tá? A gente precisa olhar isso como uma não convicção, tá bom? Porque é algo que a gente é convicto, a gente nem questiona sobre isso. E como eu falei, o fato das mães pensarem que é isso e aquilo, qual é o problema? Quando a gente não intervém ou quando a gente justifica pela personalidade e pelo temperamento. Aí a gente deixa de fazer muitas vezes a nossa parte, ou a gente deixa de dar habilidades que a criança precisa desenvolver porque a gente bota na conta da personalidade e do temperamento, tá? Isso não é determinante, isso não pode ser, tá bom? As crianças que têm uma personalidade mais forte, elas vão exigir mais dos pais para desenvolver aquela habilidade, mas ela precisa desenvolver, tá? Então, por exemplo, eu tenho um filho que é mais novo, né? Ele tem 3 anos e meio, ele tem a personalidade muito mais forte. E eu lembro que todo mundo falava assim pra mim, que o meu primeiro filho, era mais tranquilo, agora você vai ver, agora nananã. E assim, o que eles me demandam são, um demanda muito mais tempo para que eu coloque, para que eu desenvolva uma habilidade, e o outro me demanda mais tempo em outras, porque o filho bonzinho, ele também tem lá as suas dificuldades, né? Então ele é mais preguiçoso, muitas vezes ele é mais chorão, ele me demanda muito mais em outra área. Mas esse que tem a personalidade mais forte, mas todo mundo fala, ele é azedo, ele não. Ele deixou de ser uma criança desafiadora porque a gente foi dando essas ferramentas. E claro que é um processo contínuo, ele ainda tem 3 anos e meio, né? Então a gente precisa entender que às vezes vai exigir mais da gente, ou a criança vai ter um tempo maior para desenvolver aquelas ferramentas, tá? É, então, para entender isso, a gente precisa olhar para quê? Para o cérebro da criança. Então, vamos falar de ciência, não de achismo, não de teorias da mente. É, o cérebro infantil, ele tem duas partes importantes. Então, a gente fala, né, dessas duas partes aqui, razão e emoção, mas a gente sempre precisa lembrar, quem já participou de outras lives vai lembrar que eu trago esse conceito aqui no início para a gente entender que existe um cérebro que ele também é dividido aqui em duas partes. Como assim? Daqui, do hipotálamo para baixo, é um cérebro primitivo, vamos colocar assim. Ele nasce pronto, tá? Essa parte aqui de cima, ela vai sendo construída à medida que a gente vai se desenvolvendo. Então, a gente vai tendo um crescimento da massa cinzenta, e essa parte aqui do córtex pré-frontal, que a gente chama, ela termina de se formar perto dos 26 anos de idade. Então, a gente demora todo esse tempo para construir todas essas conexões, desenvolver todas essas ferramentas para que o cérebro funcione interligado, tá? Então, essa parte emocional, ela é rápida, ela é impulsiva, porque eu faço sem pensar. Por exemplo, um bebê de 1 ano, quando ele está com medo, ele não precisa pensar, nossa, esse Mickey fantasiado pode me representar algum perigo. Não, ele simplesmente reage. Tá? Ou quando ele está com sono, quando ele está com fome, é uma parte impulsiva, é uma parte rápida, é um cérebro primitivo, tá? E essa parte racional aqui de cima, ela precisa de uma construção muito mais lenta. É como se a gente comprasse, eu sempre uso essa metáfora, né? Uma casa de um andar e eu quero construir o segundo andar nela. Então eu preciso entender que isso vai demandar um tempo, e esse andar debaixo da nossa casa já vem pronto quando a gente nasce, tá? E é por isso que a parte emocional ela ganha. E aqui acontece algo muito comum que a gente precisa entender. Quando a criança desafia o adulto, acontece uma coisa muito comum, que é o adulto brigar de igual para igual com a criança. Então, qual que é o problema dessa discussão de igual para igual? Primeiro, que
Quando a gente tenta explicar, argumentar, retrucar, convencer, é como se eu esperasse, de certa forma, que eu estivesse falando com outro adulto. Eu esperasse que essa criança entendesse, talvez toda aquela complexidade, toda aquela argumentação, porque a gente fala, a gente explica, a gente não dá os comandos curtos e diretos que uma criança naquela pouca idade precisa receber. Uma criança de 2, 3, até mesmo 4 anos, se a gente começar uma explicação ali, o cérebro deles não consegue acompanhar, tá? E aí, eu não estou falando com o adulto, né? O cérebro da criança ele não tem maturidade para sustentar esse tipo de conversa. Então, ela não vai conseguir regular a emoção dela, porque a gente está falando algo que está deixando ela ainda mais irritada, ainda mais incomodada. Ela não vai conseguir organizar o pensamento e ela não vai ver a lógica, porque ela não tem essa parte do raciocínio lógico ainda construído, tá? Então, quando você discute de igual para igual, você exige maturidade de quem ainda está em desenvolvimento. Ou um outro ponto que eu vejo muito, a gente desce no nível da criança. Aí a gente começa a brigar como se fôssemos dois irmãos. Aí a gente desce ali do nosso lugar de autoridade, não estou dizendo de autoritarismo, tá? Estou dizendo de autoridade ali, de figura protetiva, de figura paterna, materna, e a gente fica debatendo de igual para igual, né? Então, isso gera assim um efeito de muito mais discussão, de alimentar todo o conflito. A criança só aumenta o enfrentamento, ela se desorganiza ainda mais. E eu sei, gente, que a gente faz isso tentando ajudar. É claro que quando a gente. Quantas mães falam para mim, Natália, mas eu tenho toda a paciência do mundo para explicar. Às vezes eu fico 20, 30 minutos falando. E a gente precisa entender o que um cérebro, naquela pouca idade, consegue suportar. Então é o que eu sempre falo: tem crianças que conseguem receber mais informações, a depender da idade, Natália. Qual a idade que meu filho consegue entender uma conversa de 30 minutos? Gente, cada idade ela vai dando conta de receber aquilo que é possível. Então, como eu falo para vocês, não dá para a gente querer dar para uma criança de 2 anos a tabuada e achar que se a gente estimular e falar, 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 ela vai entender. Isso não vai acontecer. E aí, o que muitas vezes acontece, eu falo assim para a criança, até uma criança mais velha, tá? Vamos pegar uma criança de 6 anos. Mas e aí, o que que a mamãe falou quando você fez isso? Como é que foi quando você chegou da escola? Ai, nem sei, tia, minha mãe fala tanto. Ah, ela ficou falando, mas eu nem lembro. Eles não conseguem absorver. Então a gente precisa entender, como eu falei, o que a criança precisa naquele momento e não aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero dar. Porque a gente faz isso tentando ajudar, mas porque a gente quer que a criança entenda, mas na crise, a criança ela precisa de direção. E aí quando a criança grita, bate, enfrenta, não é porque ela decidiu ser difícil. A gente precisa entender que criança nenhuma decide ser difícil. Quem é que gosta de ser a criança difícil? Quem é que gosta de ser a criança que está sempre levando bronca? Quem é que gosta de ser a pessoa que só erra? Que ninguém gosta, né? Eu faço isso porque me faltam habilidades ou porque eu estou buscando algo que eu não tenho ferramentas para buscar de outro jeito. Então, se eu estou num lugar que eu estou tentando falar e ninguém me escuta, eu grito. Mas eu não acordei naquele dia e pensei assim, ai, hoje eu vou ser difícil, hoje eu vou sair gritando por aí. Não, e a criança a mesma coisa, né? Então, se ela grita, se ela bate, se ela enfrenta, não é porque ela decidiu ser difícil, é porque ela não sabe fazer diferente ou ela não consegue fazer diferente, tá? Comportamento desafiador é falta de habilidade. E não excesso de personalidade. A personalidade mais forte, ela é maravilhosa. Eu falo que ela leva vai levar essa criançada para a lua. Vocês podem ver que as pessoas que têm as personalidades mais fortes são as mais determinadas, são as que mais correm atrás. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, é um mini eu, né? Parece que eu tô ali me vendo comigo mesma. E isso não é ruim quando a gente fala, nossa, eu tenho personalidade forte. A gente sempre usa numa conotação muito pejorativa. E não é uma conotação pejorativa, né? A gente precisa só dar para essa criança as habilidades que ela não está tendo, que ela não está recebendo. Então, comportamento desafiador é falta de habilidade, não é um excesso de personalidade, tá? É, Então, esse é o primeiro ponto.
Um outro ponto que acaba acontecendo muito é a gente gritar, porque daí a gente tá no nosso nível assim mais hard, vamos colocar assim, né? Naquele ponto que a gente fala, meu Deus do céu. E eu sei que a gente é ser humano, eu atendo mães todos os dias. Hoje uma mãe falou pra mim, Natália, eu grito mesmo. E a hora que eu vejo, eu já fiz, e eu vou lá falar com meu filho, e aí eu falo, a mãe tá errada, e nananã, e nananã. E eu não estou aqui para julgar, para falar, meu Deus, não pode gritar. Toda mãe sabe que não, a gente não deve gritar, né? Não estou aqui para a gente dizer o óbvio, mas só vamos entender o que o grito faz no cérebro da criança, para que a gente entenda o efeito cascata que vai vir depois do grito, né? E apenas isso, e não espere que a gente vai ter um benefício de algo. Então, o que que acontece no cérebro da criança quando a gente grita? A gente tem, no nosso cérebro uma coisa que chama amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela funciona como se fosse um cãozinho de guarda, que ele vai tentando nos proteger. Então, quando a gente grita, o cérebro ele recebe um estresse, ele recebe um susto, por isso que a criança para. Qualquer ser humano, quando tem um grito, a gente tem a tendência de paralisar ou de enfrentar no sentido mais agressivo da coisa, né? Tem pessoas que quando assustam vai para cima para bater, enfim. A gente tem uma resposta primitiva. Por quê? O nosso cérebro ele é exposto a um estresse e ele começa a inundar cortisol. Então, um cérebro inundado de cortisol, ele não aprende, ele não se regula, ele ativa o mecanismo de defesa, ele aumenta o batimento cardíaco e é como se a gente fizesse assim, ó, ele bloqueia o aprendizado, porque é como se o nosso cérebro reunisse tudo que ele tem para nos proteger. Então, se eu levei uma situação de susto, o meu cérebro ele passa a usar aquilo que ele tem para me proteger. E aí eu paro de usar a energia que eu preciso para outras funções, como o entendimento, como o aprendizado, como a escuta. Eu vou dar um exemplo muito básico para vocês entenderem, tá? Se a gente estivesse falando aqui, vamos supor que eu estou dando uma palestra presencial para vocês e de repente começa um alarme de incêndio tocar aqui. E aí, eu sei que é um alarme de treinamento, mas vocês não sabem, vocês não foram avisadas. E aí todo mundo vai começar a se desesperar e eu vou falar, gente, ó, presta atenção, gente, ó, Gente, ninguém vai me escutar. Vai todo mundo sair correndo. E aí depois eu falo, nossa, mas na hora a gente ficou desesperado, a gente nem percebeu que você estava tentando avisar. Por causa disso, o nosso cérebro ele nos coloca nesse estado de defesa, ele ativa o nosso mecanismo de defesa, tá? Isso é neurológico, isso não é uma escolha, tá bom? Então, a criança, quando ela se sente sob ameaça e o grito ele ativa isso no nosso cérebro, ela não consegue aprender, ela só se protege. E aí, isso pode gerar dois caminhos: as crianças enfrentarem mais, ou a criança se fechar, né? A criança, ela pode ir tendo um sentimento ali de inferioridade, de menos-valia, ou de fato mesmo, assim, ficar muito mais intrínseca, tá? E isso é algo que vai gerando ali uma consequência negativa em qualquer esfera, seja aí para a parte das crianças que enfrentam mais, porque daí a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Ou seja para as crianças que se fecham. Hoje mesmo, essa mãe que eu comentei com vocês, que falou para mim que ela grita muito, ela trouxe que o filho dela, a escola sinalizou que ele está apresentando assim uma introversão na escola. Então ele não participa, ele está ali na roda, mas ele não participa ativamente das atividades. Quando alguém pergunta para ele, ele fala baixinho assim para dentro. Eu vou falar sobre isso na próxima live, né? Sobre crianças tímidas, sobre crianças inseguras, mas a gente tentando, eu fui fazendo vários direcionamentos, né, para conseguir orientar, e aí uma das coisas que a mãe trouxe foi isso, né, Natália, eu grito muito, eu grito com eles, eu grito com meu marido, então assim, não é para, ai meu Deus, eu não acredito que você faz isso, é para uma consciência de falar, caramba, isso pode estar contribuindo e não, ou minimamente não está, isso pode estar contribuindo negativamente e não está ajudando nada no meu filho, né? Então, a gente precisa entender que também não é só a criança que enfrenta. Às vezes vocês têm dois filhos e um
Ah, e esse aqui é mais fechado e aquele é mais desafiador, né? Então a gente precisa olhar para as duas esferas, tá? Que elas podem ser tão difíceis, podem trazer sofrimento, tanto a criança que enfrenta quanto a criança que se fecha, tá bom? É, E aí, gente, a gente precisa entender o quê, né? Uma criança desafiadora, ela geralmente não desenvolveu o quê? O controle de impulso, que é o que a gente chama de controle inibitório. Vocês percebem, gente, que na live de birras, na live de crianças agressivas, na live de crianças desafiadoras, a gente está falando do mesmo déficit, que é uma habilidade que o nosso cérebro se sustenta. É como se o nosso cérebro se sustentasse sobre um tripé, né? Então, tem três pés, que são as funções executivas: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Quando um desses tripés não está desenvolvido, a gente cai, a gente tomba, né? Então, a flexibilidade cognitiva, por exemplo, ela é um dos grandes dificultores no TEA, no autismo, porque é um cérebro muito mais inflexível, que ele precisa funcionar metodicamente daquela maneira. Mas não é só a criança com TEA que tem prejuízo de flexibilidade cognitiva. As crianças de hoje que estão expostas aos excessos de telas, eles têm graves problemas de flexibilidade cognitiva. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Hoje eu atendi um menino pela primeira vez e ele, na anamnese, a mãe já me trouxe que ele ficava cerca de 8, 9 horas por dia nas telas, tá? Uma criança pequena aí de 7 anos. E claro que já foi ali a primeira orientação, porque essa criança está tendo aí déficits, prejuízos e tudo mais. E hoje eu fui, como era a primeira sessão, para estabelecimento de vínculo e tudo mais, eu fui jogar com ele Uno. E aí, gente, olha só que interessante, todo mundo aqui já jogou Uno, sabe como é que é, né? Quando você não tem a carta verde, você pega o 3 de outra cor. E é uma criança que sabe jogar, tá? Não, ele sabia, estava bem familiarizado, mas olha a inflexibilidade cognitiva onde que fica. Então, por exemplo, tinha um 3 verde. Aí ele olhava, não tinha carta verde, ele falava, não tenho. Aí, só que ele tava com muita carta na mão, ele tava com umas 30 cartas na mão. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei, mas você não tem nenhum 3? 3 eu tenho. E aí ele pôs. E eu jogo o Uno com as crianças de todas as idades. Tem crianças de 3 anos que jogam Uno super ok. Não é pela idade, não é por não saber. Só que é a inflexibilidade do cérebro. Então, se eu estava procurando uma carta verde e eu não vi carta verde, tudo aquilo que não era verde não me serve. E aí eu falava para ele: tem um 3 de outra cor? Se ele não tivesse também, ele falava: não tem. E aí o que aconteceu ao final das partidas? Ele terminou todas as partidas com os coringas na mão. Sabe aquelas cartas de 4 cores que você. E ele sabe. Eu falei, mas por que você não jogou esse? Aí ele falou, porque eu tava guardando para um momento especial. E o momento especial ele ficou um jogo, acho que com 3 coringas e 3 mais 4 na mão. E eu ganhei. Então, assim, a hora que eu falei Uno, ele deveria ter jogado. Então, você vê que a criança, ela não consegue se adaptar diante da situação. Como eu não perguntei para ele nenhuma das vezes, você tem um coringa aí? Ele não respondeu que sim, ele não. Vocês conseguem entender, gente, aonde chega isso? Mas voltando, né, ao controle de impulso, a gente precisa dessas três funções executivas, e eu trouxe isso para exemplificar o quanto que isso está no nosso dia a dia. E o controle inibitório é uma delas, né? Então, as crianças, a gente precisa desenvolver essa habilidade, é uma habilidade que começa, o nosso cérebro ele fica pronto para receber essa habilidade por volta dos 3 anos de idade. Então, né, a gente começa a inserir isso, e aí dos 3 aos 4 anos de idade é para que a criança tenha desenvolvido isso. E se não desenvolveu, a gente precisa estimular isso muito mais intencionalmente, muito mais diretamente, tá? A criança muitas vezes não tem controle inibitório, tolerância à frustração, regulação emocional, escuta ativa. Então a gente brinca, né? Escuta, mas não ouve. Então tá falando, mas a criança ela não tá ali tendo uma absorção daquilo que está sendo falado. Ou a criança não tem a capacidade de esperar. Então, quando a gente fala de uma criança desafiadora, mais uma vez eu vou trazer para vocês o quê? Vamos sair do foco do comportamento e vamos olhar o que está faltando nessa criança. Por que ela está me desafiando?
porque ela tem autocontrole? Ah, a Natália não tem, porque ela fala tudo que ela pensa, tudo que ela nem pensa e depois ela pensa. Mas isso não acontece só no meio de uma discussão. Eu posso perceber se a criança tem autocontrole sentando, jogando um jogo de tabuleiro, né? Eu posso ver se a criança tem autocontrole em tantas outras situações que eu falo assim, ó, não mexe nisso, a criança vai lá e mexe. Não faz isso, a criança vai lá e faz. E não é uma criança desobediente, é uma criança que não dá conta de ter autocontrole. Um outro exemplo para vocês aqui, para a coisa ficar mais prática, tá? Hoje eu atendi um menino que ele tem um déficit de controle inibitório. Nós estamos trabalhando isso com ele. E aí, para que eu consiga trabalhar mais ativamente isso, eu coloquei ele com mais outras duas crianças. Gente, todas as vezes que era, por exemplo, ele jogava, aí a outra amiga e depois era outra amiga. Ele jogava, daí ele já jogava em seguida, daí ele já jogava, e eu falava assim, fulano, não é sua vez, é a vez da fulana. Aí a fulana jogava, ele já, fulano, não é sua vez. E isso aconteceram mais de 50 vezes. Até as meninas riam. E aí eu comecei a sinalizar ali, ó, se você jogar na vez da amiga, você vai perder a vez. Então, assim, a gente precisa estimular isso muito intencionalmente, porque o cérebro dele precisa de um alerta para desenvolver. Mas isso é uma coisa que, não tem problema, ele só tá indo na frente da amiga, não vai ter uma consequência. O problema é que não é o jogo, o problema é o quanto eu levo isso para a vida. Então é muito claro esse déficit de controle inibitório dele. Então ele não consegue parar quieto na sala de aula, a mãe fala, ele já retruca, ele nem escuta, ele fala coisas que muitas vezes magoam outras crianças. E não é por mal, é porque daí ele fala, ai tia, depois que eu pensei, aí eu já tinha falado, eu pedi desculpa. Então não é por mal, mas é uma habilidade que está faltando e nós estamos desenvolvendo essa habilidade muito intencionalmente, porque é uma criança que também vai fazer 7 anos, então, assim, já é um déficit tardio aí, né? E essas habilidades, gente, o que a gente precisa entender, elas não aparecem sozinhas, elas precisam ser ensinadas. E quando elas não são ensinadas, a criança não melhora. Aí, a gente precisa pensar o seguinte: uma hora passa. Mas vai melhorar. Gente, quantos adultos a gente pode olhar para nós? Essa mãe mesma falando para mim hoje, Natália, eu não consigo, a hora que eu vejo, eu já gritei. E eu falei para ela, Fulana, você viu que você está me trazendo uma dificuldade de controle do seu filho em algumas situações onde ele responde, onde ele não tem um controle inibitório bem desenvolvido para a idade, e você, que tem 30 e tantos anos, não consegue ter um controle inibitório também. Então, gente, não é uma coisa assim: passa". Não, a gente carrega os prejuízos e a gente não quer que os nossos filhos tenham as dificuldades que a gente tem. A gente não quer que os nossos filhos carreguem os difíceis que a gente carrega. E aí a gente precisa entender que isso e os nossos pais não estimularam isso intencionalmente em nós, porque eles não tinham acesso a essa informação. Ainda que a nossa geração foi uma geração que desenvolveu-se, entre muitas aspas, sozinha, porque não era sozinha. É que a gente estava correndo na rua, é que a gente estava brincando de pega-pega, que a gente tinha contato com outras coisas, com outras frustrações, com outras, que a gente foi desenvolvendo esse controle inibitório. Mas os nossos pais não tinham acesso a essa informação para trazer isso de forma tão intencional. Então não é assim, ai, que frescura, ai, porque na minha época não tinha nada disso. Não tinha, porque não tinha quem ensinasse, né. A partir do momento que a gente tem acesso a tanta informação, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com isso, né. Eu vou saber disso, eu não vou ensinar? Então, as habilidades que elas não são ensinadas, a criança não melhora sozinha. Só que tem um agravante, ela vai escalando, né, ela vai se piorando, porque a criança ela vai crescendo, ela vai tendo outras necessidades emocionais, assim como um adulto. Um outro exemplo péssimo, mas que é real. Quantos casos que a gente não tem visto diariamente, a cada segundo, de mulheres que são agredidas pelo parceiro? Esse parceiro tem controle inibitório? Não. Ele tá nervoso, ele tá com raiva, ele bate. Depois ele se arrepende, ele pede desculpa, mas é um monstro, mas nananã. Só que essa pessoa que não desenvolveu um controle inibitório, ela foi uma criança um dia. Por que é que essa pessoa não desenvolveu? A gente tem uma tendência de falar, porque deve ter sido num péssimo lar, porque a mãe não amou, porque bibi, porque.
Gente, não. Há exceções que sim, mas a regra foram mães que amaram e deram aquilo que foi possível dar, da melhor forma, não são pessoas que foram negligenciadas e tal, tal, tal. Então a gente precisa olhar para isso e falar: "Caramba, isso pode chegar lá, Deus me livre, não estou dizendo que o filho de ninguém é que vai fazer, mesmo porque vocês estão aqui para desenvolver isso, para estimular, para olhar para isso", né. Então, quando a gente entende que assim: "Nossa, meu filho não tem essa habilidade, eu preciso ensinar essa habilidade para ele, porque eu não quero que lá na frente ele cresça sem conseguir se controlar". E nem estou dizendo apenas de agressão, estou dizendo de muitas outras coisas, né. Eh, então, gente, é como a gente querer que a criança leia um livro sem que ela nunca tivesse aprendido o alfabeto. A gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar tentando explicar para a criança uma coisa que não faz o menor sentido para ela. Então eu falo: "Ó, lê aqui, o B com A é o ba, o C com E é C". É que eu não tô entendendo nada, a criança nem conhece letra, o que que é C, o que que é ba, o que que é A, né. Então, hoje a gente vamos começar por algo simples, né. Hã, quando uma criança te desafiar, é importante que você não pense assim: "Ela está me desrespeitando, ela está me enfrentando, ela está". A gente precisa olhar e falar assim: "O que ela ainda não sabe fazer?". "Natália, mas eu preciso pensar o que meu filho ainda não sabe fazer na hora da birra". "Natália, eu tenho que pensar o que meu filho não sabe fazer na hora da agressão, na hora que ele está sendo agressivo. Aí agora eu tenho que pensar o que meu filho não sabe fazer quando ele está sendo uma criança extremamente desafiadora. Eu preciso pensar o que meu filho não sabe e o que o meu filho está pedindo". Que são coisas diferentes. Muitas vezes eu tô pedindo atenção, muitas vezes eu tô: "Ah, Natália, então a hora que ele fizer uma coisa muito ruim, que ele discutir, que ele me enfrentar, eu vou lá e eu vou dar toda a atenção do mundo pra ele". Não, eu preciso dar toda a atenção do mundo pra ele no momento em que ele precisa receber. Nesse momento, ele precisa e outra, né, vamos voltar para um ponto também que já foi pauta de outras lives. A gente tem a tendência de querer arrumar o comportamento da criança na hora da crise. Então a criança começou a enfrentar: "Eu sou sua mãe, você para, você chega, você não fala assim comigo, porque bê-bê-bê, porque você tem que me respeitar, blá-blá-blá-blá". E a criança tá assim, ó, não é porque ela quer, é porque o cérebro bloqueou, tá. Ela não está absorvendo aquilo que a gente tá falando. Então a gente precisa preparar a criança para o momento da crise. Para que o momento em que porque a hora que o cortisol sobe, quais ferramentas eu tenho aqui para usar, tá? No nosso DSM, que é o manual, que nós temos aí internacional, né, onde estão todos os transtornos psíquicos e tudo mais, que hoje é o manual mais completo que a gente tem, eh no nosso DSM, ele é muito claro em dizer que estou dizendo agora em relação ao TOD, tá? O TOD, transtorno opositor desafiador, ele é um diagnóstico na literatura médica e psíquica. Eu não estou dizendo de crianças apenas desafiadoras, estou dizendo quando a criança já tem o diagnóstico do TOD, tá? Que aí atribui-se prejuízos mesmo generalizados a várias áreas e tudo mais. O que que o nosso DSM traz disso? O que que causa o TOD? Existem transtornos que a gente nasce, por exemplo, TEA, a criança nasce com TEA, o TDAH, é do neurodesenvolvimento, a criança nasce com aquilo. O TOD não. O TOD ele é um transtorno adquirido. O que que significa isso? Que existem fatores ambientais que me levam a adquirir esse transtorno. Posso ter uma contribuição genética? Eu posso, mas a genética ela nunca é determinante, tá? Vamos colocar aí, não diria nem 80 para 20, eu colocaria uns 90 para 10 aí na genética, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Eu posso nascer com uma genética muito propícia para superdotação e ter um ambiente catastrófico e meu cérebro não desenvolver essas altas habilidades, tá? Mas o que que o nosso DSM traz em relação ao TOD? Que ele tem como precursor, o que que antecede o TOD, qual é o ambiente que pode, na grande maioria das vezes, desenvolver o transtorno opositor desafiador. Negligência dos pais.
E aí ele explica isso ao longo do DSM. O que que seria isso? Crianças que passaram por vários lares, né? Então, teve abandono, nananana. Não, Natália, graças a Deus não é o meu caso. E a negligência de limites, que é quando a gente não dá para os nossos. Porque negligenciar, gente, é quando eu estou negligenciando algo. O que que significa isso? Eu não estou dando para o meu filho aquilo que ele precisa. Isso é negligência. Negligência não é excesso apenas quando eu agrido demais, apenas quando eu não dou o que comer, quando eu não dou banho. Isso é negligência também. Eu estou negligenciando a saúde do meu filho, a higiene e tudo mais. Mas quando eu não estou dando para o meu filho aquilo que ele precisa em termos de habilidades, em termos de limite, de direcionamento, isso também é negligência. E o DSM ele é muito claro em relação a isso, tá? E é algo tão difícil, gente, que o DSM caracteriza como o antecessor. Olha, eu vou descer para vocês os degraus para vocês verem como é grave, tá? Psicopatia. É um transtorno de personalidade. O que que o DSM traz como um antecessor da psicopatia? Transtorno de conduta na adolescência. O que que o DSM traz como antecessor do transtorno de conduta na adolescência? TOD, na infância. Então, a gente, quando faz a psicopatia, eu só posso diagnosticar com 18 anos. Então, enquanto eu tenho 17 anos e 360 dias, eu não era psicopata e agora eu me tornei? Não. É que quando eu estou na adolescente, eu recebo o diagnóstico de transtorno de conduta. E da mesma forma, o transtorno de conduta só pode ser diagnosticado na adolescência. E antes disso, qual é o diagnóstico que essa pessoa recebe de TOD? Então, eu não estou dizendo que é uma sequência obrigatória. Toda criança que tem TOD vai ter transtorno de conduta e vai ser um psicopata. Não. Eu estou dizendo que o DSM traz isso como todo psicopata teve transtorno de conduta na adolescência e foi uma criança desafiadora. O que não significa o contrário, que toda criança desafiadora vai desenvolver isso. Por quê? A criança ela tem aquele cérebro plástico, elástico, aonde a gente fala da neuroplasticidade, aonde eu dou para o meu filho aquilo que ele precisa receber. Então eu ensino as ferramentas para ele e ele não precisa necessariamente entrar na adolescência com um transtorno de conduta. Ele pode ser uma criança desafiadora. Qual é o tratamento para o TOD, gente? Olha que doido isso. É direcionamento de pai e mãe. Quando a gente dos cuidadores, né? Se essa criança às vezes estiver em um lar adotivo, enfim. Quando a gente vai nos congressos, né, nacionais e internacionais de psicologia, de psiquiatria, eles batem nessa tecla. A gente trata TOD direcionando pai e mãe. Então a gente tem ou não tem aí os nossos 90 para 10, os nossos 80 para 20 de contribuição, né? Não adianta a gente falar, é personalidade. Já nasceu assim, 20%. Os nossos 80 tá aqui com a gente está carregando. Então, se a criança ela está se desenvolvendo difícil, eu preciso entender qual habilidade eu não estou ensinando meu filho. E não é para a gente pegar o nosso chicote e ficar se chicoteando. Ai, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Se meu filho tá assim, a culpa é minha. O que que eu não fiz? E que nananã. Então é isso. Então meu filho agora vai ser um perdido na adolescência. Não, eu preciso olhar e falar, tá, que bom. A responsabilidade é nossa enquanto pai e mãe. Pô, vai começar de mim. Meu marido não concorda, meu marido não me apoia. Pô, vamos lá, vamos começar de que bom. Que bom que não depende da personalidade, porque eu posso fazer algo. Mas que ruim que não depende da personalidade, porque eu tenho que fazer algo. Então, é lidar com um difícil escancarado aí pra gente, né? Só que, ao meu ver, é um difícil muito melhor, porque tá no nosso controle, né? Então, gente, eu poderia citar aqui inúmeras habilidades, eu venho trazendo isso em todas as lives. A gente tem aí as janelinhas de oportunidade, a gente tem o momento certo que o cérebro precisa receber determinados estímulos, mas eu não consigo me aprofundar nisso tudo. Então, estou trazendo para vocês a teor de conhecimento, tá? É, E aí a gente não precisa ficar ali dando sermão para a criança na hora do caos. A gente precisa ensinar os nossos filhos e conseguir identificar essas habilidades, tá? Na semana que vem
que a gente vai ter a jornada do Educar Sem Caos, eu vou me aprofundar um pouco mais nesses temas, mas assim, como eu falei para vocês, eu não vou conseguir trazer a janela de oportunidade da empatia de tantos anos, a janela de oportunidade X de tantos anos, a janela de oportunidade. Não tem como, né, gente? Seria horas explicando tudo isso. Mas a gente consegue olhar para isso e falar, caramba, o que que meu filho não está conseguindo fazer, né? E aí ensinar essa habilidade para ele, tá? Então, as crianças desafiadoras, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, elas não precisam ser mais controladas, elas precisam ser direcionadas. E isso faz toda a diferença, tá bom? Enfim, se vocês gostaram aí dessa live, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, acho que não. Se vocês gostaram, depois mandem lá no grupo, me mandem no privado. Mais dúvidas específicas ou mais temas, eu sempre falo isso aqui para vocês. Fala sobre tal coisa, fala sobre tal coisa. Isso ajuda muito, gente. Eu dar para vocês aquilo que vocês querem receber, né? Isso é muito importante. Então, eu tô com dificuldade com o filho com isso, com aquilo. Claro, eu não consigo um direcionamento individualizado, mas, por exemplo, dificuldade com comportamentos agressivos, eu sei que é algo que muitas mães passam, crianças mais desafiadoras, muitas mães passam. Então, é algo que eu consigo aqui ir direcionando vocês nesse sentido. Mas vão me mandando. E qualquer coisa também, qualquer dúvida, qualquer questão mais específica aí, vão me mandando. E é isso, gente. Depois da manhã nós vamos ter mais uma live que vai ser sobre crianças inseguras, crianças tímidas, como que a gente pode ajudar os nossos filhos nessas situações, enfim, entender também o que que causa, como é que a gente direciona, tudo isso, tá? E na semana que vem, nós vamos ter daí a jornada do Educar Sem Caos, né? Que daí eu vou me aprofundar mais nesses assuntos aí, trazer mais direcionamento. Então, é algo que a gente precisa ter esse olhar, porque isso faz muita, muita, muita diferença. E eu acho que isso é libertador, tá? Então, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu sei que eu falo bastante, mas eu espero ter conseguido contribuir aí. Muito obrigada, viu, Vivi? É, Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Entender que depende da gente é maravilhoso, embora seja o mais difícil disso tudo. E não digo depende de nós, só mãe, mas eu falo que é uma engrenagem, né? Que a hora que a gente começa a virar, o resto começa a ir também. Então, se às vezes a gente fala assim, mas meu marido não concorda, mas meu marido não entende, começa por você. Começa a analisar, começa a pensar, poxa, o que que eu posso dar para o meu filho? O que que está faltando nele? Enfim, eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença, com toda certeza, tá bom? Então aguardo vocês depois da manhã, a gente tem mais uma live e semana que vem a gente tem aí mais 3 lives pela frente que eu acredito que vai ajudar muito, muito, muito vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.